Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Esse vídeo de hoje é sobre República da Espada, sobre o processo de proclamação da República e os primeiros governos republicanos brasileiros. A chamada República da Espada, ela é designada assim porque os primeiros governos republicanos foram governos militares. A espada representa aí o exército. Quando a gente fala que foram governos militares, isso é uma meia-verdade. Na verdade, são militares do alto comando do exército que estão tomando poder. A Marinha não está participando e muito a gente vai perceber a revolta da Marinha. Nós vamos ter duas revoltas da Armada, ou seja, a revolta da Marinha contra esse governo republicano instalado pelos militares, um em 1891, outro em 1893. Pois bem, como que a gente chegou no golpe militar de 15 de novembro de 1889? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Império vinha passando lá por um desgaste longo de quase 20 anos, né? Do fim da Guerra do Paraguai até 15 de novembro de 1889, você tem um desgaste muito forte do Império Brasileiro, né? Do governo monárquico brasileiro, que tem a ver com a questão abolicionista, com o processo de abolição da escravidão muito lento, né? Que acaba desagradando tanto aqueles que defendiam a abolição, quanto os cafeicultores escravistas do Vale do Paraíba, que eram a base do governo monarquista brasileiro. Muito bem. Você ainda tem, né, a questão religiosa, né, as desavenças entre igreja e Estado, né, na segunda metade do século XIX. Você tem a questão dos cafeicultores paulistas que começam a fundar um movimento republicano. O primeiro partido republicano é o Partido Republicano de São Paulo, né, que lança um manifesto em 1870, onde eles defendem o fim da monarquia e a proclamação da República, e terminam dizendo: somos da América e queremos ser americanos. E por que eles dizem isso? Porque o Brasil era a única monarquia na América do Sul. Todas as demais nações eram repúblicas. Então você tem aí o surgimento desse movimento republicano. Só que esse movimento republicano também é múltiplo, né? Ele não é um movimento único. Você tem pelo menos 3 projetos de república aí. Você tem um projeto desses cafeicultores, você tem o projeto dos militares e você tem o projeto dos intelectuais, das camadas médias urbanas, né? Então você tem pelo menos 3 projetos de república. E que projetos são esses? Bom, os cafeicultores pretendem a instalação de uma república nos moldes dos Estados Unidos, uma república liberal, uma república onde os donos da propriedade, os grandes proprietários governam, né? Onde se instale um Estado liberal, né? Os militares, eles propõem um tipo de república baseada na ideologia positivista, chamada República Positivista. O que era o positivismo? Uma filosofia do século XIX, nascida na França, do francês Auguste Comte, que idealizava uma sociedade onde as regras sociais deveriam se comportar como naturais, não é? Daí vem expressões como corpo social, como tecido social. O conflito é um câncer no tecido social.
existe um lugar para cada coisa no corpo social. Então, nessa visão positivista, a cabeça do corpo social é o Estado, que deve garantir a ordem para garantir o progresso. Então, ele deve impor a ordem aos membros superiores da sociedade, né, que seriam os proprietários, e aos membros inferiores, os trabalhadores. Não é? Ordem e progresso, vamos lembrar, que vai estar estampada na bandeira republicana, na nossa bandeira. A frase total do Augusto Conte seria: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Muito bem. Então você tem um projeto de república, de uma república autoritária. Seria uma ditadura republicana, que iria impor a ordem para garantir o progresso, segundo a visão positivista. Essa ideologia será a ideologia mais forte no meio militar, no meio do exército. Tá? Já a terceira proposta, o terceiro projeto de república, ficou conhecido como República Jacobina. Por que República Jacobina? Por conta dos jacobinos da Revolução Francesa. Quem eram os jacobinos da Revolução Francesa? A pequena burguesia, não é? E que tinha uma proposta mais popular, mais democrática. Não é? Então seria um projeto de república democrática, de república que atendesse ao bem coletivo e também às camadas populares. Os dois outros projetos são projetos elitistas. Tanto a República Liberal é elitista, quanto a República Positivista é elitista. Bom, as camadas médias urbanas, os intelectuais, defendiam esse projeto aí, né, que a gente chama de jacobinismo ou República Jacobina. Tá. Esses grupos estão chegando ao poder não a partir de um amplo movimento de massas, não. Eles vão chegar ao poder através de um golpe de Estado. Um golpe de Estado dado pelos militares do Exército. Marechal Deodoro da Fonseca vai depor, né, Dom Pedro II, e o seu governo provisório vai banir a família real para a Europa. Nós temos então aí a instalação de um governo provisório que vai instituir a República. Esse governo provisório vai baixar uma série de normas descaracterizando o antigo governo imperial, o antigo governo monárquico. A gente vai ter modificações não de estrutura, né? Na obra Isaú e Jacó de Machado de Assis, ele coloca lá na boca do conselheiro Aires a seguinte frase: o governo mudou, mas também se muda de roupa sem trocar a pele. Essa frase do conselheiro Aires indica o seguinte: vai mudar sim, mas vai mudar muito por fora, não é? A mudança não será de estrutura. O Brasil vai continuar sendo um país agrário exportador, o café vai continuar sendo o principal produto de exportação, os cafeicultores que mandavam na época do Império vão continuar mandando na República, não é? Então a estrutura social, a estrutura econômica não vai mudar. Os coronéis que mandavam na época da monarquia vão continuar mandando na época da República. Tá, mas algumas mudanças, né, de forma vão ocorrer. Primeiro, na forma de governo. Antes era monarquia, governo de uma só pessoa, com poder vitalício e hereditário. Agora passará a ser uma república, com governos temporários e eleitos no processo eleitoral. Né? Bom, o sistema de governo também vai mudar. Na época do Império era um parlamentarismo, às avessas, mas parlamentarismo. Né? Agora será o presidencialismo. Um outro sistema de governo. No sistema de governo presidencialista, o chefe de Estado é também chefe de governo.
O presidente da República é o chefe de governo também. Ele é o chefe do Poder Executivo. É ele que nomeia os ministros do Poder Executivo. E o Poder Legislativo é subordinado a ele. Aliás, todos os poderes, não é, devem responder ao presidente da República. Ele é o comandante das Forças Armadas, inclusive. Bom, o que a gente vai ter também de modificação? Vocês se lembram que na época do Império nós tínhamos 4 poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. Através desse poder moderador, o imperador mandava nos outros 3 e inutilizava a ideia da tripartição de poderes, que era justamente ter um jogo de pesos e contrapesos. Bom, esse poder moderador vai ser extinto. Nós teremos, a partir de então, 3 poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Só que nós não teremos mais também, como na época do Império, o centralismo. Na época do Império, tudo estava centralizado nas mãos do imperador no Rio de Janeiro. Então, tudo partia do Rio de Janeiro, que era a capital do Império e que agora vai ser a capital da República. Não é? Vamos lembrar que Brasília só vai ser fundada em 21 de abril de 1960. Então, não tem Brasília ainda. Né? Então, é o Rio de Janeiro. Era a capital do Império, agora é a capital da República. Tá. Só que nós vamos ter uma modificação aí. Vai ser instituído o federalismo. As antigas províncias do Império vão virar estados federados. Então, cada província agora vai virar um estado. O que significa isso? Significa que o estado vai ter sua própria Constituição, seu próprio poder executivo, seu próprio poder legislativo, seu próprio poder judiciário. Só que ele estará unido, formando uma federação. Nesse período, nós éramos a República dos Estados Unidos do Brasil. Muito bem. Então, esse período aí, a gente institui a Federação Brasileira, né? E que vem até os nossos dias. Cada estado vai ter lá a sua Constituição, né? Vai ter a sua bandeira estadual, né? O seu governo estadual próprio, que deve respeitar a União. Bom, os municípios também terão poder executivo, legislativo e judiciário. Então, você tem o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Tá. Outra questão que foi modificada nessa mudança de governo aí, né? Porque essas regras estão sendo colocadas onde? Numa nova Constituição. Não dava para ficar com a Constituição de 1824. Então foi realizada algo que não foi realizado lá em 1824. A Constituição de 1824 foi imposta por Dom Pedro I. Ela foi outorgada. Essa Constituição de 1891, ela vai ser promulgada, ela vai ser votada por uma Assembleia Constituinte. Não é? Essa Assembleia Constituinte, ela vai definir essas regras. E nessas regras definidas por essa Assembleia Constituinte, nós vamos ter lá a Constituição, primeira Constituição Republicana, que é essa de 1891. Ela vai estabelecer, por exemplo, que agora não é mais voto censitário e o voto não é mais indireto, né? Agora é sufrágio universal masculino. Votam todos os homens. As mulheres não votam? Não. As mulheres brasileiras só passaram a ter o direito de voto a partir de 1932. Então, a mulher não vota. Não votava na época do Império, continua não votando na República. Tá? Bom, na época do Império você precisava ter renda para votar. Né? Agora não. Agora você não precisa ter renda para votar. Mas você precisa ser alfabetizado. Só que mais de 95% da população não era alfabetizada. Então,
o número da população, a porcentagem da população que participava do processo eleitoral era muito pequena. Era coisa de 2%, 3%. O máximo que a gente vai ter nesse período aí é os 5,7% da eleição de 1930. Tá? A gente vai ter eleição que participou 1,8%, tá? Da população. Por conta dessas restrições que a gente está falando aí. Então, não votavam as mulheres, não votavam os analfabetos, não votavam os silvícolas. O que são os silvícolas? Os índios. Né? Não votavam os soldados, não votavam os membros de ordem religiosa, não votavam os mendigos. Né? E a idade mínima para votar caiu de 25 anos na época do Império para 21 anos na época da República. Tá. Um outro dado aí dessa Constituição é que ela não garante direitos sociais. Então você não tem ali na Constituição a garantia da educação fornecida pelo Estado para eliminar esse índice de analfabetismo absurdo. Você não tem isso. Você não tem ali a obrigação do Estado garantir saúde, segurança pública, não tem nada disso. Não é obrigação. Estão lá como regras gerais, mas não está dizendo que é obrigação do Estado. Então esse Estado que vai se montar com essa Constituição será um Estado liberal, mas não democrático. Né? Outro ponto importante é que o Brasil passa a ter Estado laico, pelo menos formalmente, né? A separação da Igreja do Estado. A gente se lembra que, na época do Império, Igreja e Estado eram unidas, né? Agora nós vamos ter a separação entre Igreja e Estado. É criado aí o Estado laico. O Estado laico então é contra a Igreja? Não. Ele só não mais determina que uma religião vai ser oficial, como era na época do Império. Né? Você passa a ter direito a ter a religião que você bem entender. Né? Bom, esse modelo, né, de república, ele vai estabelecer que de 4 em 4 anos a gente teria eleição para a presidência da República. Só que o primeiro presidente da República não vai ser eleito diretamente. Tá? Ele vai ser eleito indiretamente pelo Congresso Constituinte, em 1891. Então, de 15 de novembro de 1889 até 1891, Deodoro da Fonseca governou provisoriamente. Ele foi o presidente provisório. E aí você tem a eleição indireta na Câmara, uma eleição muito disputada. É um erro a gente achar que os militares tomaram o poder. Quais militares? Primeiro, são os militares do Exército. Segundo, todos os militares do Exército estavam no mesmo grupo que tomou o poder? Não. Haviam disputas entre os vários grupos lá. Então você tem, por exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca é de um grupo, o Marechal Floriano Peixoto é de outro grupo político. Tanto que eles vão disputar a eleição, o Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o cabeça de chapa, né? Contra o Marechal Floriano Peixoto, que era candidato a vice. E que seu cabeça de chapa era Prudente Moraes, um civil. Ganha o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e ganha o Marechal Floriano como seu vice. Né? E eles eram de grupos políticos adversários. Isso vai dar problema. Não é? Porque como a vitória do Deodoro não vai ser acachapante, nós vamos ter já toda uma maquinação para tirar o Deodoro do poder e colocar o Floriano Peixoto do poder. E isso vai acontecer nesse ano de 1891. O Marechal Deodoro já vai enfrentar a primeira revolta da Armada, a revolta da Marinha. Vai se enfraquecer no Exército, ele vai ter uma postura muito autoritária. Esses militares que estão tomando poder são autoritários. Né? Então, eles estão ali, eles já traíram já o seu comandante, que era o Pedro II. Então, para trair outro, não custa. Não é?
Então, o Marechal Deodoro, que vai golpear Dom Pedro II, vai ser golpeado em 1891. Né? E quem é que vai chefiar, né, o golpe que vai obrigar a renúncia, né, do Deodoro da Fonseca? É o seu vice, Floriano Peixoto. Né? É claro que tem todo o grupo político dos cafeicultores paulistas que vão apoiar o Floriano Peixoto nesse processo. Tá. Aí o Floriano Peixoto assume. Por isso que é a República da Espada. São dois marechais do exército, né, que lutaram na Guerra do Paraguai, saíram com grande popularidade por conta da sua presença na Guerra do Paraguai. Né? Aí vem o Marechal Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto, ele vai entrar para a história com a alcunha, com o apelido de Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele vai ser extremamente enérgico, ele vai ser extremamente violento na repressão aos movimentos contrários. Ele vai enfrentar a segunda revolta da Armada e vai enfrentar a revolta federalista. E vai julgar muito duro com essas revoltas. Né? Na revolta federalista, no sul do Brasil, entre 1893 e 1895, você tem lá o grupo político dos Maragatos contra o grupo político dos Chimangos. Os Maragatos governavam na época do Império, foram apiados do poder com a proclamação da República. E aí você tem uma disputa política, porque é o seguinte, o Brasil desse período é um Brasil muito violento, as elites são muito violentas, elas brigam muito entre si, porque isso tudo que a gente está falando são disputas entre a própria elite. E essas disputas são de um barbarismo tremendo. Essa revolta federalista, estima-se que tenha matado umas 10 mil pessoas. Né? Era muito comum a degola, ou seja, cortar a cabeça do adversário. E vai pegar os 3 estados do sul do Brasil. Né? Inclusive, quando o Floriano Peixoto ele reprime a revolta em Desterro, capital de Santa Catarina, ele coloca o nome dele na cidade. Aí a cidade passa a se chamar Florianópolis, né? Ou seja, a cidade de Floriano. O Floriano Peixoto, no Rio de Janeiro, era tido como um jacobinista, como alguém que atendia aos interesses das camadas populares, pelo menos ali do Rio de Janeiro. Né? Construção de casas populares e tudo mais. E aí ele tinha uma certa popularidade aí com os mais pobres. Né? Nós temos então aí esse período, que é o período da República da Espada, e que vai se encerrar com o quê? Com a primeira eleição direta, né? E com a eleição do primeiro civil. Que civil é esse? Prudente de Moraes, da oligarquia paulista. Nós teremos agora o início da chamada República Oligárquica, onde as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, né, vão dominar a cena política nacional. Os militares perdem um pouco desse seu poder aí. Eles foram bem utilizados para tomar o poder, mas quem é que vai garantir a manutenção desse poder e quem que vai estar à frente, né, desse poder político brasileiro? Os donos do poder econômico e social. E quem eram os donos do poder econômico e social? Os cafeicultores do Sudeste. Então, eles passam a governar. É claro que eles vão usar uma base. Que base é essa? A sua base de coronéis, o chamado coronelismo. Né? Assunto que a gente vai retomar na aula sobre República Oligárquica. Espero que tenham gostado da aula. Né? Uma boa sorte para vocês e boa quarentena.